Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentando tudo isso para Deus, nosso país, a nossa vida, a nossa história, peçamos que Deus oriente a nossa vida para que cada vez mais vivamos a vocação a qual Deus nos chamou. Por isso, peçamos ao Espírito Santo para que Ele nos conduza nesse grupo de estudo. Rezemos todos juntos. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Ao retomar o seu caminho, alguém correu e ajoelhou-se diante dele e perguntando: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu-lhe: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só Deus. Tu conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultério, não roubes, não levantes falso testemunho, não defraudes ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele replicou: Mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Fitando Jesus, o amou e disse: Uma só coisa te falta. Vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele, porém, contristado com essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Então, Jesus, olhando em torno, disse a seus discípulos: Como é difícil a quem tem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras. Jesus, porém, continuou a dizer: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados e diziam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus, fitando, disse: Aos homens aos homens é impossível, mas não a Deus, pois para Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus declarou: Em verdade vos digo que não há quem tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou terras, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, desde agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e terras, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver nesse texto é, até na própria Bíblia de Jerusalém, dá a divisão, não sei como está na Bíblia de vocês, mas são 3 divisões, né? A primeira divisão é do versículo 17 a 22, tá?
Então, primeiro, o tema geral é esse caminho rumo à vida para os discípulos de Jesus, o ensinamento então sobre a posse. Então, a vida eterna se abre e fecha a perícope. Então, primeiro, a Jesus ao caminhar, veio alguém correndo, bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? E se a gente vê lá no final, olha lá o versículo 30. Receberá 100 vezes mais durante esta vida, casa, irmão, e no mundo futuro a vida eterna. Então, a moldura do texto é a vida eterna. Ela começa com a pergunta: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E termina: receberá, vai ganhar a vida eterna quem largar a mão, Deu para entender? E o meio do texto, no meio dele, versículo 23, como é difícil entrar no reino de Deus. No 24, é difícil entrar no reino de Deus. No 25, do que um rico entrar no reino de Deus. Então, o começo e o fim é a vida eterna, e o meio é o reino de Deus. Começa aqui e vai terminar lá, tá? Então, é 3 subdivisões. Então, essa primeira parte, dos versículos 17 a 22, então, condições do caminho para ter a vida eterna, definitiva, a vocação aí do rico. A segunda parte desse texto é do versículo 23 a 26, o diálogo com os discípulos, aí o impedimento das riquezas. E a última parte do versículo 27 a 30, posse e vida eterna, o prêmio da pobreza. Então, o tempo inteiro está articulado isso daí. Vocação, o chamado, posse, ter posse ou não, ligado a reino de Deus e vida eterna. Então é assim que funciona esse triângulo aqui. O segmento de Jesus, posse ou não posse, e reino de Deus e vida eterna. Então é essa tríade aí que nós vamos pensar nessa passagem aí. Mas antes, vamos lá no livro da sabedoria, que é a primeira leitura de domingo, e vamos fazer a ligação aí, porque sempre a primeira leitura dos domingos aí do tempo comum vai ter uma ligação com o Evangelho. Tá? Então, sabedoria, capítulo 7, versículo 7. Por isso supliquei, e inteligência me foi dada. Invoquei, e o espírito da sabedoria veio a mim. Eu a preferi aos cetros e tronos. Julguei junto dela a riqueza como um nada. Não a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo ouro ao seu lado é um pouco de areia. Junto dela a pedra vale quanto o barro. Amei a sabedoria, mais que a saúde e a beleza, e me propus tê-la como luz, pois seu brilho não conhece o caso. Como ela me vieram todos os bens, de suas mãos riqueza incalculável. De todos eles gozei, pois é a sabedoria quem os traz, mas ignorava que ela fosse a mãe de tudo. Bom, aí o versículo 12 continua. Que relação vocês veem entre essa leitura e o Evangelho? Quem aqui está na boca do rei Salomão, né? E o que tem a ver isso com o Evangelho? Nada?
tudo aquilo que é, vamos dizer assim, riqueza material para adquirir isso aqui, né? Essa sabedoria. Então, mas nós estamos lá com o homem rico, nós estamos com Pedro falando deixamos tudo, e quanto é difícil o rico entrar no reino dos céus. O que isso tem a ver com sabedoria? Quem é Salomão, gente? Quem é Salomão? Salomão, um dos homens mais ricos. Isso, ele é filho de Davi. Davi tem toda aquela história de entregar o reino para ele, tá? Ele tem um reino unificado, que depois da sua morte esfacela, tá? E ele constrói o famoso templo. Então, se a gente for ver, toda a riqueza da construção do templo fica na mão de Salomão, tá? Fica na mão de Salomão. E ele tem esse poder. Mas o que o texto aqui do livro da sabedoria mostra? Que essa riqueza toda, como está aí no versículo 9, por exemplo, não a equiparei a sabedoria à pedra mais preciosa. Tem que lembrar da história lá de Salomão, de cortar a criança no meio, aquela coisa toda. Então ele era um rei sábio, que a Sagrada Escritura fala que a rainha de Sabá vem para visitá-lo por causa da sabedoria. Tá? Então aqui a sabedoria é colocada acima da riqueza. E no versículo 11 vai falar assim: com ela, com a sabedoria, me vieram todos os bens de suas mãos, riqueza incalculável. O que ele está falando? Que a sabedoria atrai a riqueza. Vamos inverter essa frase aqui, não está isso, mas a gente pode aqui num exercício guiado pelo Espírito, a gente pode fazer isso. Com a sabedoria vem todas as riquezas, certo? Vamos inverter isso? Se a gente tiver todas as riquezas, não. A gente ele coloca toda a sua vida na sabedoria. E lá, quando tem a oração dele, não precisa ir para lá, que senão dá muito trabalho, senão nós vamos ficar só aqui. O Senhor Deus coloca para ele: ó, eu vou te dar tudo que você quiser. Ele pede o quê? Eu não quero vitória contra os meus inimigos, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria para poder governar. Aí Deus fala o quê? Já que tu pediste sabedoria, eu vou dar tudo isso que poderia vir. Não é? Então, não, mas a primazia é da sabedoria. É ela que conduz tudo. Aqui é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que é que está falando? Então, esse rico está colocando a riqueza acima de tudo. Ele é insensato. Ele não é sábio. O sábio é aquele que coloca a sabedoria e sabe que vai vir a providência de Deus atrás. Tá? Vamos lá pegar Mateus 6, versículo 30, primeiro o 24, depois o 33. Mateus 6, 24 e depois 33. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então não tem como. Não tem como. Tá? E servir aqui é uma linguagem cultica. Quer dizer, eu não posso ser servo de Deus e ser servo do dinheiro. Tá?
versículo 33. É a mesma linguagem do livro da sabedoria. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Quem busca em primeiro lugar de tudo o reino de Deus e sua justiça é uma pessoa sábia. Tá? E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então é a mesma linguagem lá. Se você tem sabedoria, Deus vai providenciar. Agora, se você coloca o carro na frente dos bois, aí você vai ter problema na tua vida. Ficou claro, gente? Tá? Oi? É duro, mas é real, né? É porque é uma coisa meio assim, né? Parece que quando as coisas vão clareando, sempre vão surgindo possibilidades, e aí é a hora de saber fazer essas escolhas, né? É o resultado. Exatamente isso. Exatamente. Porque às vezes a coisa começa, tipo assim, vai ajustando de um lado, vai surgindo situações de outro. E a gente tem que aprender, né? Tem que aprender a retornar à sabedoria. Porque a gente pode ser seduzido por um monte de coisa. Essa é a palavra é essa, sedução. Sedução, tirar do caminho. Oi? Mas a gente é sempre, e a gente gosta de ficar no que é cômodo, né? Ninguém gosta de esforçar. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E que as pessoas que se preocupam imaginando que são sábios porque é rico, eu estou vendo que é o contrário. É uma pobreza terrível espiritual. Bom, vamos voltar no nosso texto aqui, que Jesus deixa isso claro, né? Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Então, imaginemos aí numa linha bem contemplativa, imaginemos a cena. Jesus está pelo caminho, tá? E o saiu a caminhar aqui é símbolo mesmo de ir para evangelizar, etc., né? E é o símbolo do segmento dele, né? Eu tenho que me lembrar que o cego de Jericó estava à beira do caminho. Então, quando fala caminho na Bíblia, é esse segmento de Jesus. Uns estão fora do caminho, estão longe. E esse homem veio correndo e ajoelhou-se diante dele. O que é esse correndo? O que simboliza esse correndo? Por que uma pessoa corre? Então, mas por que corre? Vamos pegar Lucas 15. Versículo, vou ver a hora que chegar lá. É, exatamente isso. Versículo 20b, a segunda parte aí. Ele estava ainda longe, o filho pródigo, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu. Correu e lançou seu pescoço. O que faz o pai correr? Alegria pelo filho? O próprio versículo fala. Qual a palavra que faz o pai correr? A compaixão, gente. O amor pelo filho dele. Então, esse homem aqui, ele tem uma intenção que ele vê em Jesus um bem. Ele vê em Jesus um bem. E ele se ajoelha. Tá? Que é quase um símbolo aqui de adoração, né? Por isso vai falar. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. O que ele está querendo dizer? Então, não, mas ele não afirma, ele coloca uma pergunta. Por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Tradução, você está fazendo tudo isso porque você me vê como Deus, ou você está me adorando como homem? Somente. E está tentando ver uma bondade onde não existe. O que Jesus está fazendo? Não está julgando ele. Está colocando um critério de discernimento. Por que você está fazendo o que você está fazendo?
Tá? Ou você está me vendo como Deus, que é o que Ele é, eu sou Deus de homem, então está correto você me chamar de bom, ou está me elogiando só, ou está querendo, né? Porque ele está conhecendo esse homem agora, ele não sabe o que esse homem está passando no interior dele. Então ele questiona para chegar no discernimento, tá? E ele fala, bom mestre que devo fazer. Então ele vê em Jesus um mestre. Ele quer ser discípulo dele. Então ele faz tudo isso nessa ânsia de amar e de realmente ser discípulo dele. Tá? E a pergunta é, ganhar a vida eterna. Quando uma pessoa faz uma pergunta, quer dizer que ela quer uma resposta. Tá? Vamos pegar Deuteronômio 4, versículo 1. Eu nem sei o que está escrito lá, peguei de um livro. Que é sobre esse ganhar aí. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que eu vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entreis para possuir a terra que vos dará o Senhor, o Deus dos vossos pais. Qual que é a ligação que o versículo faz? Qual que é a ligação que o versículo faz? Você vai entrar na terra se ouvir e praticar. Tá? Olha o que a pergunta que ele faz aqui. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Você acha que esse homem não sabia disso aqui? Ele queria saber o que Jesus pensava como mestre. Tá dando para entender? Vamos pegar, continuando aí no Deuteronômio 5:33. Andareis em todo o caminho que o Senhor que o Senhor vosso Deus os ordenou, para que vivais, sendo felizes e prolongando vossos dias na terra que ides conquistar. Tá? Então é o mesmo processo, andar aí nesse caminho do Senhor, que vos ordenou, para que vivais. Então, praticar o mandamento está ligado ao viver na terra que o Senhor dará. Tá? Vamos pegar o capítulo 8 aí, virando a página. Versículo 1. Observareis todos os mandamentos que hoje vos ordeno cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuís a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. Repara como a cadência é a mesma, gente. Então a coisa é assim, você pratica os mandamentos para ter a vida na terra que o Senhor der. Vamos voltar lá em Marcos. O que o homem está falando lá? Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Então, é a mesma coisa. Essa vida, só que não é a vida aqui e nem da terra prometida, é a vida no céu. O que eu devo fazer? Aí o que Jesus responde? Bom, primeiro esse porque me chama de bom, né? Vamos abrir um parênteses aqui, porque tem que falar esse bom aí para depois entrar na resposta de Jesus. Bom é o título de Deus, né? Então vamos lá, Salmo 25.
Salmo 25, versículo 8. O Senhor é bondade e retidão e aponta o caminho aos pecadores. Então, qual que é o segredo desse versículo aqui? O salmista não fala, o Senhor tem bondade, o Senhor possui bondade, o Senhor tem atos bons, o Senhor tem palavras boas. Não. O Senhor é bondade e retidão. Então está na essência de Deus ser bom. Ele é bom. Vamos pegar o Salmo 34, versículo 9. Na mesma linha. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se abriga. Então aqui o salmista está convidando a pessoa a provar que o Senhor é bom. Tá? Vamos pegar o 54, 8. Eu te oferecerei um sacrifício espontâneo e está falando com Deus aqui, e agradecerei o teu nome, porque ele é bom. Na mesma linha. Então, quando Jesus fala aqui, porque me chamas de bom, só Deus é bom e mais ninguém. Só Deus é bom e mais ninguém. E é verdade isso, né? Porque nós não somos, né? A gente tem bondade, mas realmente, plenamente bom é só Deus. Aí no momento ele se colocou como homem. Então, mas aí a pergunta é, você está vendo nesse homem Deus ou não? Essa é a pergunta. Então, quando ele se ajoelha, você está me chamando de bom porque você está me vendo só como homem e está me falando que eu sou bom? Ou você está me vendo e está vendo em mim Deus? E aí sim, eu sou bom? Jesus não responde, não fala, não explica. Ele joga a questão para esse homem. Será que ele conhece realmente quem é Jesus? Né? Verdade é. Sim. Jesus somente como... Mas é. Tá? Mas essa também é a linguagem nossa, não? Aproximando de uma pessoa e chamar ele de bom. Sim, mas a gente pode falar que uma pessoa é boa, mas porque ela é boa por causa de Deus e não por causa dela mesma. A carne de nada serve. Tá? Romanos 3:23. Todos os homens pecaram e estão privados da glória de Deus. Então ninguém presta. Tá? E São Paulo vai pegar essa teoria para falar. Todos foram encerrados no pecado para que todos fossem salvos por Jesus. Tá? Então. A misericórdia é grande. É por misericórdia que a gente é salvo. Né? Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Tá? O que está faltando aqui? Tu conheces os mandamentos. O que está faltando aqui? Oi? Faltam os primeiros 3, né? Próximo te vir, amar o Senhor seu Deus, né? Então, vamos lá voltar no Deuteronômio. Nesse caso, é um encontro pessoal com Deus. Sim. E é o mesmo encontro que a gente é convidado a ter, né? E é por isso que a meditação desse evangelho hoje é importante. E a homilia no domingo tem que ser nesse prisma, né? Tá? Deuteronômio 5, versículo 16.
Honra teu pai e tua mãe, conforme te ordenou o Senhor teu Deus, para que os teus dias prolonguem e tudo corra bem na terra que o Senhor Deus te dá. Aí vem: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não apresentarás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem teu campo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então é esses mandamentos aqui. Mas a gente reparar, isso daqui é uma tradição judaica que depois vem, por que que aqui Jesus pega isto para falar? E por que que ele não começa por honra teu pai e tua mãe, mas começa por não matarás? Porque pela ordem, ó, nós acabamos de ler aqui, pela ordem não devia ser honra teu pai e tua mãe? E depois ele segue a ordem, né? Não matarás, não cometerás adultério, que é o sexto, não roubarás, que é o sétimo, não levantarás falso testemunho, que é o oitavo, não prejudicarás ninguém, que aí inclui tudo o resto, e honra teu pai e tua mãe. Por que honra teu pai e tua mãe está no fim, e ele começa por não matarás? Falar da relação desse jogo com o próximo, com as pessoas. Então, mas por que ele não começou? Porque honrar pai e mãe também é relação com o próximo. Por que que ele não começa com honrar teu pai e tua mãe? O que vocês acham? Aqui não está falando nada, vamos conjecturar aqui. Pensa, gente, esse homem aparece perante ele e fala: eu quero te seguir, né? Está falando isso, né? E eu quero saber o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna. Ele não começa por honrar pai e mãe, ele começa por não matarás. Não matarás, na nossa tábua, aonde que ele fica? Qual o mandamento que é? É o quinto. Fica no meio. Tá? O que é não matar? É o valor da vida. Começa por aí. Porque quem valoriza a vida vai encontrar Deus, vai encontrar o pai, a mãe, vai encontrar o resto. Porque é em torno dessa valorização da vida que vai girar tudo. Que vai girar o resto. Tá? E porque ele não vai falar de Deus? Duas teorias eu tenho. A primeira é porque quem ama o próximo, esse ama a Deus. Então vamos pegar Lucas 10, 25. Não vamos ler inteiro, obviamente, que é até o versículo 17, que é a parábola lá do bom samaritano, tá? E eis que um legista levantou e disse para experimentá-lo, 10, 25. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui a palavra é técnica de herança da terra. Ele disse: que está escrito na lei? Como lês? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, todo o coração, toda a tua alma, com toda a tua força e todo o teu entendimento, teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: respondesse corretamente, faz isso e viverás. Primeira coisa, a palavra amarás aí, ela não é uma para Deus e outra para o próximo. Ela é a mesma para os dois. Tá? E depois, quem é meu próximo, aí vem a parábola do bom samaritano. Tá? Então, aqui vai nessa mesma linha. Tá? Vamos pegar Romanos, aqui a gente sai do Evangelho, mas para esclarecer como esse pensamento continua, Romanos 13, versículo 8. Olha como São Paulo vai argumentar aqui. Romanos 13, versículo 8.
É o mesmo modo de pensar do que Jesus coloca no Evangelho. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. De fato, os preceitos, não cometerás adultério, aqui ele começa por esse, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, aí todos os outros se resumem nessa sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo, portanto, a caridade é a plenitude da lei. Aonde está Deus aqui? Aonde que está Deus aqui? Não está, gente. É o mesmo raciocínio de Jesus. Porque quem ama, aí a carta de João, quem ama o próximo a quem vê, vai poder amar a Deus a quem não vê. E quem fala que ama a Deus quem não vê, mas não ama o próximo quem vê, então não ama a Deus. E aqui ele vai colocar que a caridade é a plenitude da lei. Porque quem ama verdadeiramente, esse verdadeiramente ama a Deus. Essa é uma primeira teoria. E tem uma segunda. Qual é a segunda? Se ele chega para Jesus e fala, bom mestre, e só Deus é bom, e você reconhece que eu sou bom e que Deus é bom, o que Jesus está falando para ele? Que ele é Deus, reconhece que ele é Deus. Que reconhece que ele é Deus, que ele reconhece que Deus é bom, portanto, ele está cumprindo o primeiro mandamento. Ele está cumprindo o segundo. E ele está cumprindo o terceiro, por quê? O que ele faz diante do bom mestre? Ele ajoelha. Qual que é o símbolo de ajoelhagem? Adoração. Tá? E prestarás culto. É assim que fala. Então a gente pode trabalhar nessas duas linhas. Nessas duas linhas. E as duas dão certo. As duas dão certo. Concorda ou não? Tá certo? Deu para entender? É? Sim ou não, Oscar? Sim, padre. Ah, não? Não, mas é que a gente fica pensando assim, mas é difícil, às vezes até para chegar nessas conclusões, deve ser mesmo, né, fazendo a meditação, porque a gente passa por cima dessas leituras, a gente lê. Né? Mas por isso que tem grupo de estudo, né? Então. É o desejo do concílio, eu estava lendo isso outro dia, né? Mas assim, ou seja, só não ele chegar nessa postura dele de comportamento discipulostar, ali ele já cumpre. Sim, né? Porque é o desejo do concílio, que é esse grupo sempre fez, que é Lectio Divina, que é o que os monges fazem, mas só que em grupo. Então você pode fazer uma Lectio Divina pessoal. Você pode pegar, vou preparar meu domingo, eu vou pegar lá uma meia hora e vou me dedicar, vou ler e fazer tudo isso aqui. E vou contemplar, ótimo. Mas a gente pode fazer isso em grupo, que é o que nós estamos fazendo aqui. Por isso que eu faço questão de perguntar para vocês o que vocês pensam, porque não é só eu aqui também, né? Tá? Agora, outra coisa, por que eu vou nesse vai e vem? Porque a Sagrada Escritura, ela tem que explicar a Sagrada Escritura. Então, olha, compara Romanos 13 com é o mesmo raciocínio. Então, é esse raciocínio que vai iluminando a vida da gente. É essa falta de raciocínio que leva muitas pessoas a dizer que a Bíblia é contraditória. Exatamente. Depois quando começamos esse curso, né, com a gente já lá em Parelheiros, a gente começou a ver muito isso, principalmente nesses encontros de círculos, essas coisas aqui. Tem muitas pessoas lá, mas isso aqui não. E aí a gente já começa a aprender o que o Senhor falou pra gente, né? Essa questão de texto, contexto. Sim. E complementa, não é diferença, é complementação. Exatamente. Aí passa a ter uma outra visão. Exato. Pensando em citar também, nesse momento aí que Jesus encontra com o homem e vice-versa, é que ele já conhecia Jesus. Já ouviu isso. Ah, sim, bom mestre, já veio e vim correndo, quer dizer que a ansiedade aí por amar é muito grande. Tá? Voltando lá ao filho pródigo, o pai já tinha esperança da volta do filho. Por isso ele viu de longe. Sim, o amor faz correr.
Por isso que quem chega primeiro, isso daí está lá no Evangelho de João. Quem chega primeiro quando vai para a ressurreição é João. E como ele é o discípulo amado, o que está falando? Que o amor faz ele chegar primeiro. Tá? É assim mesmo. E outra coisa que ficou bem claro para a gente também é quem realmente despreza essa riqueza, entre aspas, ainda nossa, vai ter muito mais no reino de Deus, futuramente. E aqui e agora. Exato, é isso que nós vamos entrar. Vamos lá, versículo 20. Ele respondeu, mestre, então Jesus apresenta os mandamentos, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Tradução, gente. Se é desde a minha juventude, a gente fala da parábola do jovem rico, se é desde a minha juventude, quer dizer que ele já não é mais jovem, né? Então ele é um homem feito. E ele fala para Jesus, desde a minha juventude já tenho feito isso. Então eu já tenho uma história de cumprimento da lei. Né? E aqui é o único lugar que aparece isso. Jesus olhou para ele com amor. Então, Jesus ama quem cumpre mandamento, né? Jesus ama aquele que se esforça por cumprir a lei. Essa palavra, tá? fitando. Fitando é olhar com que é o mirar no espanhol, né? Aquela coisa de olhar fixo mesmo. Tá? E disse, aí não para, né? Ele não podia falar assim, que bom, tá ótimo, não. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Então, ele é um bom judeu, mas ele precisa, o que Jesus fala, o que falta? Você me aceitar como teu mestre e ser cristão, né? Verdadeiramente. Tem a possibilidade de seguir o único bom, que socorre os fracos e solidariza com os pobres, tá? Vamos pegar Deuteronômios 10, 18, também não sei o que é lá, mas vamos lá ver. O que faz justiça a Deus, né? Ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Quer dizer o quê? Em primeiro lugar, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus dos grandes, o valente, terrível, que não faz acepção de pessoas e não aceita suborno. É Ele que faz justiça ao órfão. Então, o primeiro a fazer o bem aos pobres é Deus. Não somos nós. Tá? Quando Jesus fala só uma coisa vai, vende todos os bens e dá aos pobres, ele está falando o quê? Assemelhe-se a Deus, que faz o bem aos pobres também. Então ele está convidando ele para essa renúncia. Tá? A riqueza pode ser legítima, mas deve ser renunciada. Vamos pegar o Salmo, vamos lá no Salmo. Renunciada em forma de partilha, né? Exatamente. 62, versículo 11. A riqueza pode ser legítima. Porque tinha várias pessoas ricas, né? Não, sim, né? Não. Aqui é claro, né? 62, 11. Não confieis na opressão, nem vos iludais com o roubo. Aqui seria claro, porque é dois pecados, né? Então é uma coisa óbvia. Oprimir os outros é pecado e também roubar. Mas agora continua. Quando vossa riqueza prospera, aqui já não é mais pecado. Certo? Não ponhais nela vosso coração. Não ponhais nela vosso coração.
Então, aqui já a riqueza pode ser boa. Porém, você não pode colocar nela o seu coração. Vamos pegar o Salmo 112, versículo 9. Oi? Depende de como você administra. Exato. Não é nem administrar, como você se posiciona com relação à riqueza. Certo? Nove, vamos pegar o 9, o 10 aqui, acho que é no caso, né? O ímpio, Salmo 112, acho que é o 10 aqui, porque o 9 não vai falar nada, né? O ímpio olha e se desgosta, arranja os dentes e definha. A ambição dos ímpios fracassará. A ambição, esse querer riqueza sem fim, que hoje, aqui a Bíblia coloca como algo ruim, e hoje é colocado como algo bom, né? Quanto mais ambiciosa a pessoa, quanto mais ela quer ser rica, mais santa ela é. Mas segundo a Bíblia, não, né? Ambição é um defeito e não uma qualidade. Tá? Não uma qualidade. O que acontece com esse homem? Vamos lá voltar na nossa passagem lá. Mas quando ele ouviu isto, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Então ele foi vencido pela ambição. Ele foi vencido pelo possuir bem. Ele foi vencido por isso. Certo? Tá? Vamos lá agora, versículo 23, que é a segunda parte aí. Feito isso, obviamente, Jesus também deve ter ficado triste de olhar esse homem fazendo isso, né? No momento que ele foi vencido, que eu estava falando, aí vem a questão da agulha, né? Ele foi vencido, é impossível. Por isso vem a explicação. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos. Então, olha a cena. Jesus está aqui, vamos dizer, sentado. Tá os discípulos. Vem esse homem correndo, se ajoelha perante ele. Faz todo aquele diálogo. E Jesus fala, só uma coisa te falta. Para ser como esses, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me. Ele pegou, cabisbaixo e saiu. Jesus faz o quê? Olha para os seus discípulos, olha para aqueles que estão ao redor dele e vai dizer, como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele diz de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, então, quem pode ser salvo? Primeiro, aquela história de se era estruturado ou não, se era uma torre que passava embaixo, não interessa. Pensar o quê? Jesus coloca uma imagem aqui que é de uma dificuldade absoluta. Então, por causa do apego, né? Dar os bens aqui não é um luxo generoso, mas uma condição básica para ter um tesouro no céu e dar a vida eterna. E aí, obviamente, confiar na riqueza não é nada bom, tá? Vamos pegar o Salmo 49, versículo 7. Não vamos dele não, né? Acho que não. Tanto em Salmo aqui hoje que... Então, 49. Eles confiam na sua fortuna e se gloriam da sua imensa riqueza. Mas o homem não pode comprar o seu resgate. Resgate é redenção. O homem não pode comprar a sua liberdade. Nem pagar a Deus o seu preço. Nós somos dele. Tá? O resgate de sua vida é tão caro que seria sempre insuficiente para o homem sobreviver
sem nunca ver a cova, que obviamente aí é a morte, tá? Eles confiam na fortuna. O que é confiar, gente? O que é confiar? Você tem toda a esperança naquilo que tem. E aquilo é como tipo... Ter certeza. Eles confiam na sua fortuna. Mas aí se coloca independente do amor de Deus. Oi? Espera aí que eu vou ver uma coisinha aqui. Dizendo que esquece que a vida é dom, e não a mercadoria. É. Quer dizer, essa coisa realmente de confiar, a gente lembra muito de fé, né, gente? De fé. Quer dizer, uma pessoa que confia na riqueza é como a passagem de Mateus lá que nós vimos. Parece o quê? Que ele coloca na riqueza a sua confiança, né? Ele coloca na riqueza a sua esperança. E aí, como que essa pessoa vai poder verdadeiramente acreditar em Deus? Não vai poder acreditar em Deus mesmo, né? Tá? Mesmo porque entra até a palavra herança futura aí. Então, mas ele quer como herança, ele quer os bens, né? Ele quer os bens, né? Tá? E aí fica muito difícil, né? Vamos pegar o Salmo 62, 11. Esse nós já vimos. Não confieis na opressão, na violência, quando vossa riqueza prospera, não coloqueis nela o coração. Tá? Vamos pegar o livro de Jó, que é o livro anterior ao livro do Salmo. Jó 30. Versículo 24. Acaso não estendi a mão ao pobre quando na penúria clamava por justiça? Não chorei com o oprimido, não tive compaixão do indigente? Esperei felicidade, veio a minha desgraça, esperei luz, veio a escuridão. Fervem dentro de minhas entranhas sem parar, diante da aflição veio o meu encontro. Tá? Então Jó fez o bem. Ele fez, por isso que ele questiona, fez o bem, por que tem que ter tanto sofrimento assim? E aí a gente entrega para Deus mesmo, porque a vida é assim mesmo, tá? Vamos pegar 1 Coríntios, vamos lá na frente agora, o ser rico aí. 1 Coríntios 1, versículo 22.
Os judeus pedem sinais e os gregos andam à busca de sabedoria. Versículo 26 agora. Vede, pois, quem sois, irmãos, vós que recebeis o chamado de Deus. Nós estamos lidando com uma pessoa lá em Marcos que recebeu um chamado, que se acha um vocacionado, que quer seguir Jesus. Não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de famílias prestigiosas. Tradução: a maioria, porque não fala muitos mais, a maioria aqui é pobre, tá? A maioria aqui é pobre. Mas o que é loucura no mundo, Deus escolheu para confundir o sábio. E o que é fraqueza do mundo, Deus escolheu para confundir o que é forte. E o que o mundo é vil e desprezado como pobre é, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Certo? Então, é realmente isso. Agora, o Dom Henrique que fez isso daqui no nosso retiro lá. Versículo 26. Vamos voltar lá em Marcos agora. Então Jesus fala essa coisa da agulha aí. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso. E perguntavam uns aos outros: então, quem pode ser salvo? Quem que estava fazendo essa pergunta? Então, quem pode ser salvo? Um olhava para a cara do outro e fazia isso. Quem é que está fazendo essas perguntas aqui? Quem são os discípulos de Jesus, Jânio? Aqueles que conheciam mais de perto. Sim, mas quem que eram essas pessoas? Qual a profissão deles, Jânio? Não, a profissão. Eles eram pescadores. Se Jesus está falando que é difícil entrar no reino de Deus, por que eles estão preocupados? Se eles são pobres. Mas então, é que aí eles vão entender que a riqueza às vezes não é tanto uma questão só de finanças. Então, aí o Dom Henrique vai falar, é tudo, qualquer coisa. Então, mesmo se for uma agulha, eu colocar mais esperança na agulha do que em Deus, eu já sou rico. É verdade, o lado dele só tinha pobre. Então, por quê? Porque também tem outra questão. Como que era vista, aqui nós vimos passagem que critica a riqueza, mas se a gente for ver, o final do livro de Jó, que nós lemos essa semana na liturgia, Jó recebe tudo de novo e é considerado uma pessoa abençoada. Então, muitas vezes a riqueza era vista como bênção. De repente, o teu mestre vai falar o quê? Que é muito difícil o rico entrar no reino de Deus. Eles entram em crise aqui. Eles entram em crise. Mas escuta, lá no livro, no final do livro de Jó, ele recebe tudo, não é uma pessoa abençoada? Como que pode aqui falar agora que o rico não entra no reino de Deus? Agora estamos perdidos. Então ninguém vai ser salvo. Deu para entender a crise? Mas Jesus está falando o quê? A pobreza tem que ir para o total mesmo. Tem que se despojar de tudo. Mas a palavra não é tanto despojar, mas desapegar. Isso. Ainda que tenha, ser desapegado daquilo que possui. Sim. Não interessa a quantidade que tem. E aí a última parte. Então, a confiança em Deus se opõe à confiança na riqueza. Ou você confia, como nós vimos lá em Mateus. Ou você confia no dinheiro, ou você confia em Deus. Ou você tem sabedoria, ou você tem riqueza. Não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Pode servir dois senhores. Então, não pode. Não pode. Tá? Deus é o Todo-Poderoso. Então Jesus olha para a cara dos discípulos, estão tudo espantado ali. Meu Deus, o que tá... Imaginou o bochicho, né? Olhando um para a cara do outro. Mas que negócio é esse? Então nós estamos perdidos na vida. Ele olha para eles, que é esse bochicho todo. Para os homens isso é impossível. Mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então a salvação vem de Deus. E Deus nos salva da riqueza.
Não somos nós mesmos que vamos nos desapegar. É Deus quem vai dar esse desapego. Tá? Até mesmo, pastor, a gente for olhar em vários contextos que é colocada essa palavra sabedoria, ela dá para a gente olhar e analisar ela como uma pessoa. Ah, sim, é Jesus, isso mesmo. Ela é totalmente uma pessoa, Sim. um ser. Sim. Mas a gente pode também olhar como uma característica. Não é assim aquela coisa ilusória, imaginável, não. Ela É concreta. É concreta. Concreta, sim. Sabedoria na Bíblia nunca tem essa dimensão racionalista de pessoa culta. Sabedoria na Bíblia é saber escolher o bem. Então você pode ter aquela veinha lá na paróquia, mas que tem sempre um bom discernimento. E teve a vida inteira de escolher o bem, essa mulher é sábia. E não aquele que estudou 1000 faculdades e 15 doutorados, esse pode ser que não seja sábio. Tenha conhecimento. Ele tenha conhecimento, ele tenha cultura, tenha seja o que for. Mas sábio para a Bíblia ele não é. Mas de qualquer maneira se vê nessa escolha a característica de Deus. Tem. Mas é isso mesmo. O pai do padre Abélio era um senhor assim, analfabeto, bem, São Sebastião. Mas ele tinha uma sabedoria impressionante. Mas é isso aí. Impressionante. Então, para Jesus, é essa a pessoa sábia. O conhecimento chega a ser perigoso, né, padre? Então, como vai dizer São Paulo, a ciência incha, né? Então, mas na medida em que você busca... Está em 1 Coríntios 1. Você busca a sabedoria do mundo e não a sabedoria de Deus, que é Jesus Cristo e esse crucificado. Tá? Pegando até o que você está falando, quer dizer, a sabedoria de Deus foi crucificada, né? Certo? Até é interessante, porque quando no Antigo Testamento ela se refere direto a Deus. Depois do Novo Testamento ela se refere direto a Jesus. É, mas é a mesma. É o relacionamento com Deus. É a mesma. É a mesma. Saber escolher o bem aponta para o alto. É. E essa é a pessoa sábia. Tá? Padre, se a gente está assim no largo vezes falando isso que aqui agora, os caras falam, esses caras são doidos, são loucos. Mas não falaram isso de São Paulo? São Paulo, lá no final dos Atos dos Apóstolos, quando se apresenta perante o governador, Paulo, quem é você? Você ficou louco de tanto estudar? Então é uma loucura. É o que nós acabamos de ler na 1 Coríntios 1. É loucura para o mundo isso. E é o contraste àquilo que nós estamos vivendo no mundo atual. E não é só no sempre foi contraste. Olha um São Francisco de Assis, que se despoja de tudo para desposar a pobreza. O pai dele deserda, não quer mais nem ver ele pintado de ouro na frente, porque isso aí é um absurdo. Falar isso para um negociante, sabe? Mas ele descobriu algo que Deus fez com ele. Tá? Agora, viver num mundo, na sociedade totalmente corrompida, isto é, a gente pode dar uma caixinha, se torna mais fácil. Você compra coisa roubada, que você vai ter a mesma peça original, mais barata. Tudo isso... Isso é riqueza. Se torna tentação para o homem também. Nós vivemos isso o tempo todo. Vai ser legal. Porque E aí você vai procurando discernir no meio do mundo o que fazer em cada situação dessa. É graça de Deus somente, padre. Não tem jeito, não. Não, eu estou perdido. Por isso, nós estamos no meio desses que ficaram, meu Deus, então ninguém vai ser salvo. Exato. Aí Jesus vira para nós e fala, para a graça de Deus. Então a graça de Deus nos liberte disso. É toda hora, toda hora. Todo momento. Tem a nossa porta, uma possibilidade. Não tem por onde. Né? Tem por onde. Mas vamos lá. Jesus disse, então, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais, agora e durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Então, o largar tudo, o vender tudo para seguir Jesus, vai ter a recompensa que falou lá em cima de ganhar a vida eterna. Aí vocês podiam falar, mas isso é para padre e feira. Não.
É para todo mundo. Primeiro, largar mãe, pai e filhos. Eu não tive filho para vir para cá. Mas aplica a cada um de vocês também quando vocês largam a casa para se dedicar à igreja, por exemplo. E esse 100 vezes aconteceu na vida de vocês? Sim ou não? Mais de 100 vezes. Então, vamos pensar o seguinte. Se você tivesse ficado em casa, a Marina cuidar da netinha dela, você cuidar dos seus filhos, cada um ficar em casa cuidando só da sua família, só do seu trabalho, só dos seus negócios. Como seria a vida? Você perder tudo. Porque a gente não consegue, assim, sem a ajuda de Deus, a gente não consegue fazer nada. Porque... Sim, mas com relação, você vai receber 100 vezes mais. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E depois a vida eterna. Quem são esses casa? Primeiro casa. Quem são essas casas? Gente, se tivesse... Primeiro, a casa, uma delas é essa daqui que vocês estão agora. Vocês estão dentro do seminário. Se tivesse ficado em casa fechado... Aí tem muitas outras coisas. Às vezes agora eu falo falando com a Marina, padre, esse trabalho que a gente faz nas quartas-feiras, né? Então, olha quanta casa, quanto irmão, quanto filho. Mas ela estava passando por dia, né? Eu converso com ela, a Rita, a Dinha, tudo sempre conversando. É uma coisa impressionante. Às vezes é até perigoso para nós, porque de certa forma passa a ser uma coisa que a gente começa a fazer, tem muitos anos, né? Mas aquela casa que a gente vai, quando a gente sai, aí se olha, se olhar, o brilho no olhar das pessoas, e eles não querem saber se é padre, se é leigo, a igreja esteve aqui. É vida. É vida. Mas então, o que é irmãos, irmãs, mães, filhos? É relacionamento filial, relacionamento fraterno, relacionamento paterno que está gerando vida no outro, relacionamento materno. Então, quando a gente sai para entrar no segmento de Jesus, começa a aumentar os círculos de relacionamento. Esse é o 100 vezes mais. E é uma coisa assim, uma vez eu vi um cara falar uma coisa comigo, eu nunca mais esqueço disso. Ele fala, quando a gente faz algo e a gente recebe uma graça do Espírito, né, uma graça de Deus, ela não vai só aonde a gente imagina, ela vai muito além do que a gente imagina. Sim. Né? Isso assim, vai trabalhando ao nosso redor. Então, às vezes, por exemplo, na família e muitas outras coisas, muitos problemas que nem imaginava ter, eles se resolvem de uma forma tal. Que Deus vai à frente. Lembra Abraão também, não, pai? Sim. A abertura para os 3 que aparece para ele é isso aqui. Hoje a gente estava falando uma possibilidade de visitar os batizandos, as crianças batizarem. Sim. É uma questão de... Mas cria vínculo. Tá? Olha a história de vocês que lidam com encontro de casais, então. Quantos casais vocês já se relacionaram na vida? Quantos? Quantas pessoas? Quantos catequizando? Quantas pessoas formadas? Agora a gente joga e nunca mais vê. Mas um bem foi feito. A gente não tem como medir isso. Mas cria relacionamento. Aqui no versículo 30, me chamou a atenção uma coisa. Vai receber 100 vezes mais agora, que aqui durante essa vida. Então, aí tem um ponto, aí vai ficar. Agora, durante essa vida, vai receber casas, ou seja, ainda nesse mundo. Receber casas, isso o senhor falou, tá? Campos aqui é prosperidade, para deixar eu não, campos no sentido de realmente de espaço, seja lá o que for. O que é o campo, afinal de contas? O que os apóstolos faziam nos campos, lembram? Saíam pelos campos, porque tem uma lei que está lá na Bíblia que não se deve voltar e respigar. Quer dizer, não se deve voltar e ver se sobrou trigo, porque aquele trigo era do pobre. Então, nós entramos em vários campos, pessoas que dão até comida para nós. Até comida.
Em quantas casas a gente não comeu e bebeu? Vocês que quarta-feira, quanta casa come e bebe? Aí. É a dificuldade, né? Que a gente encontra os empecilhos. A perseguição é a figura de tudo. A perseguição é demoníaca, é satânica, é das pessoas, é das situações, aí na palavra perseguição pode colocar tudo. Inclusive a vontade de desistir. Tem. Que é uma das que mais às vezes não fez Que perto, acontece, que nem na semana passada os caras não podiam ir por causa do pai dele que está doente. Só tinha eu e a gente ia lá para São José, na comunidade. Colocamos 6 pessoas dentro do carro. Amém. Chegar lá. Mas chegou. Aquilo foi aqui agora. O que a gente faz? Se fosse poucas pessoas, não teria quem fizesse a leitura. Era o canto, era fazer a celebração, era a homilia. Então tinha que ter mais pessoas. Mas é. 12 pés não fazia pena. Tava, mas lá não tinha mais. Então, essa é a perseguição. Você ganha irmãos, você ganha relacionamento, mas quer dizer que vai ser tudo mil maravilha? Não. A perseguição vai estar lá. Isso foi dito também. Agora, eu não quero isso porque vai ter perseguição. Então você vai morrer sozinho. Como esse homem rico ficou. Esse homem, ele não tem nome. Quando a Bíblia não coloca nome, quer dizer que a gente possa colocar no lugar dele. Então o que? Fica com a tua riqueza, mas vai ficar sozinho. Então é sempre colocado, você quer a vida ou a morte? Escolhe depois a vida. Mas a morte está aí também para você escolher. Então você quer ficar sozinho? Então fica sozinho com a tua riqueza, com o teu sofazinho, com o teu comodismo, com o teu isolamento. Só que a tua vida é morte, isso daí não é vida. Inclusive a gente lembra dos 12 que saíram, não Sim. eram sacolas, Sim. nem nada. Porque vai ter pessoas que vão cuidar de você. Agora é importante também, os caras todos aí, é importante ter a igreja como nós, ela tem essa consciência. Né? O que pode acontecer, favorável e desfavorável. Sim. Essa pressão, essa negatividade. Então, saber o quê? Não vai ter nada puro, tudo bem, tudo bem, mas sempre tem alguma coisa. Sempre vai ter alguma coisa. Então imagine para a África, imagine esses missionários que vão para a Ásia, imagine que passa. Mas ao mesmo tempo encontra perseguição, ao mesmo encontra alegria com relacionamento. Contou uma vez lá que o Moisés foi para a China, descobriram que ele estava lá, eles estavam fugindo, ele embora no outro dia cedo. Sim. Queimou no chão e embora. Eu estava assistindo por isso que o Papa chorou, vocês viram que o Papa chorou, né? O Papa chorou, por quê? Porque é um problema de século que se resolveu, ele aceitando os bispos da China e resolvendo a questão de igreja oficial e igreja do silêncio, né? Então resolveu um problemão. Então quando ele acolheu lá no meio os 2 bispos chineses, ele não aguentou, ele começou a chorar. Porque desde Mateo Ricci, que é um dos primeiros que foi para a China, que tentou evangelizar, e era jesuíta também, e ele, o Papa, conseguiu isso, né? Então ele ficou emocionado com isso. Né? Mas ainda parcialmente, né, padre? Porque eles Não, é uma luta. Eles proibiram lá também os direitos humanos de fora. Não, gente, é uma luta que vai longe. É coisa que vai indo aos poucos. Vai Glória a Deus, longe. a gente consiga. Vai longe, mas que é um passo importante, ninguém pode falar o contrário. É um passo muito importante. Tinha padre lá que celebrava a missa do buraco dos túneis dentro Tem, do túnel. a igreja do silêncio. Igreja do silêncio. Então isso foi um passo muito grande. Né? Vamos pegar o 105. Já ouvi falar de vários que foram para lá e voltaram fugindo. E outra ainda porque um pessoal que estava lá, a Emília foi para lá uma vez, disse que foi de lá fugindo. Ela conseguiu evangelizar alguém lá. Só que, olha como é que Deus prepara a coisa tão bem feita. Ela vem embora, fugida. Eles ajudaram, os chineses ajudaram ela a sair de lá. Ela está conseguindo evangelizar esse chinês daqui para lá, cruzando lá. É assim mesmo. Que bom, hein? Vamos lá. E aí a frase mais famosa desse salmo que a gente reza é essa daí que nós vamos rezar agora, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra
e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida, todavia não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constituem o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Pai de cada um de nós e nós, como filhos, amamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.